Olá, povo de Deus, segunda-feira da primeira semana do Tempo Comum, 13 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 1, de 1 a 6 e Marcos 1, 14 e 20. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos por meio dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o mundo. Este Filho, que é resplendor da sua glória e imagem fiel da sua substância, e que tudo sustenta com a sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos quanto o nome que recebeu em herança supera o nome deles. Com efeito, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduz o primogênito no mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. A revelação de Deus na história humana, cujo centro é o Filho, aconteceu de modo paulatino e progressivo. Antes da vinda do Filho, Deus tinha se revelado em inúmeros pequenos e grandes acontecimentos. Revelara-se de muitas maneiras, sonhos, visões, experiências, epifanias na natureza e no coração da humanidade. Revelara-se por meio de homens como Abraão, Moisés e profetas, e de mulheres como Débora, Judite, Ruth e outras. A vinda de Cristo inaugura uma nova época. Com ele, acabou a revelação parcial e fragmentária do Primeiro Testamento. Cristo fala-nos de Deus sendo filho do mesmo Deus. A sua revelação é plena e completa. Ensina-nos que o Deus dos pais é único, mas não solitário. Na perfeita comunhão das pessoas, é eterno Pai de um Filho cujo mistério se tornou presente no meio de nós nestes dias e continua atuando na história por meio do Espírito Santo. O autor da carta esboça-lhe sinteticamente os traços. O Filho é criador com o Pai, revela-o plenamente e participa da sua soberania. Nele mora o esplendor de Deus que, desse modo, se torna perceptível à humanidade. O templo era um símbolo dessa realidade que se cumpre em Jesus. Verdadeiro templo, Jesus é também o verdadeiro sacerdote que realizou a purificação dos pecados, pela oferta existencial de si mesmo. E é esse o culto definitivo que abre o acesso a Deus, à direita do qual o Filho está sentado. Apesar de ter assumido a nossa fraqueza, Cristo é muito superior aos anjos. Tem efetivamente uma relação de origem absolutamente única com Deus, que o constituiu primogênito de toda a criatura e lhe deu seu próprio nome, Senhor, Kyrios. Com essa argumentação, o autor pretendia defender os cristãos provenientes do judaísmo da apostasia a que os podia levar a saudade dos ritos do Templo de Jerusalém ou o perigo de iminentes perseguições. Evangelho, Marcos 1, 14 e 20. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
E disse-lhes Jesus: vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes, seguiram-no, e um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco a consertar as redes. E logo os chamou, e eles deixaram no barco seu pai Zebedeu com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Começamos hoje a liturgia do tempo comum que nos põe a caminho com Jesus na progressiva descoberta do seu mistério e da nossa própria e verdadeira identidade. Na linha dos profetas e de João Batista, convida à conversão. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Estas palavras mostram que Jesus exige ao discípulo uma atitude nova e radical. Vão na mesma linha as duas cenas de vocação. Os discípulos são chamados a um novo êxodo, ao caminho inaudito do Evangelho. Vinde comigo. Deixando logo as redes, seguiram-no. Todo esse dinamismo parte do olhar e do chamamento de Jesus. Não parte de uma iniciativa voluntarista, moralista ou generosa de uma pessoa. Não é de alguém que parte ao encontro de Deus. É Deus que vem ao encontro de cada pessoa. A encarnação torna possível o seguimento, o caminhar com Jesus, o Filho de Deus feito homem. O seguimento de Jesus implica deixar pessoas, coisas e até projetos pessoais, o que sempre requer algum sacrifício. Mas é possível porque o olhar de Jesus precede a tomada dessas decisões. Jesus que passa, vê e chama. É a estrutura que possibilita abandonar tudo e segui-lo. Jesus vem ao nosso encontro para mudar o nosso destino. Passa pelo dia a dia de cada ser humano, vê com um olhar cheio de amor e conhecimento, convida, promete uma nova condição, inaugura o tempo favorável, Kairos, em que Deus submete as forças que reduzem a vida das pessoas. Fica claro que para seguir Jesus é preciso despojar-se de tudo, inclusive de nossas ideologias e pensamentos que nos prendem num passado com tudo aquilo que a gente já viveu. Somente a simplicidade salvará o nosso planeta, nossa casa comum. Só entende a firme decisão dos primeiros para aceitar o chamado de Jesus quem na vida já teve a coragem de encaminhar um processo de despojamento sério, profundo e decidido. Eu tenho sugerido que façamos adesão à pastoral da caçamba, ou seja, que desenvolvamos a capacidade de colocar na caçamba tudo aquilo que nos prende e impede a adesão radical ao projeto de Jesus. Um beijo no seu coração.